comunicação mediúnica nenhuma, né? Eu já participei de algumas reuniões mediúnicas, já faz 10 anos já, né? E às vezes aconteceu, de ter, por exemplo, 5 minutos, um hiato assim de 5 minutos sem comunicação. Será que isso é possível? Será que não tinha espírito ali para falar? E agora? O que vocês acham? Diz que quem acha que sim, levante a mão. Quem acha que tem espírito? Levanta a mão, gente. Levanta a mão quem acha que tem espírito. Quem acha que não tem espírito? Alguém acha que não tem espírito? Só o Rodrigo acha que não tem espírito. Então a maioria acha que tem espírito, né? Então por que não está acontecendo aquela comunicação? O que está faltando? Vamos ver o que nos diz Ramatiz. O resultado dos trabalhos mediúnicos depende fundamentalmente da quantidade e da capacidade dos médiuns participantes. Então depende muito da quantidade de médiuns que tem ali para incorporar aqueles espíritos e da capacidade desses médiuns, porque tu pode ter 10 médiuns, mas só um consegue dar passagem para aqueles espíritos, os outros 9 estão inaptos. Pois do lado de cá, ou seja, do lado dos espíritos, é muito comum existir maior quantidade de espíritos para comunicarem-se com os vivos do que ensejo de médiuns disponíveis. Então a resposta está aqui bem clara nessas linhas, né? Então tem muito mais espírito do que gente para trabalhar. Gente, se nós formos pegar aqui, nós aqui estamos em 40, vocês podem ter certeza que não deve baixar de 1000 a quantidade de espíritos que tem aqui. Estão tudo aqui olhando vocês agora. No entanto, nos trabalhos sensatos e protegidos, as oportunidades são distribuídas de modo a favorecer mais o bem coletivo do que atender às solicitações pessoais. O que quer dizer isso? E quando tu está numa reunião mediúnica, quando tem muito espírito para dar comunicação, tem muito. Vocês são, digamos, numa reunião são 2 médios que tem 2 médios e tem 60 espíritos para falar. Quando tem pouco médium, se essas solicitações pessoais, as comunicações que tem para uma pessoa, por exemplo, incorpora um espírito para dar recado para um outro que está participando da reunião que não é médium, digamos, dá um recado que não sei que lá. Um recado pessoal, não é de ordem coletiva. Isso é muito mais raro, né? Por quê? Porque quando tem pouca gente para trabalhar, eles precisam deixar a coisa cada vez com mais qualidade. Não pode ter uma coisa assim individual. Não, vou te dar um recado para ti, imagina, aí tu fica um espírito, uma reunião de 1 hora, fica 20 minutos dando recado para fulano, né? Com 59 espíritos doentes esperando na fila para poderem ser encaminhados. Então esses personalismos numa reunião mediúnica devem ser evitados, né? A gente não tem que ficar esperando, eu quero que a fulana me dê um recado, eu quero saber como ela tá, né? A pessoa já faleceu, por exemplo, há 20 anos, eu quero saber, tu como médium da mesa, tu tem que ter um pensamento muito mais coletivo. Tem espíritos que estão precisando, que estão doentes, que estão deformados, que estão completamente enlouquecidos, então tu tem que tirar um pouco essa coisa do eu quero o meu parente, o meu amigo que vem aqui se comunicar, né? E tu tem que pensar mais no coletivo. Até por se tu ficar pensando como médium na mesa, isso aí já demonstra completamente a tua incapacidade de estar naquele local, né? O médium que já está na mesa mediúnica trabalhando, ele já tem que ter esse tipo de pensamento, já tem que ter ficado no passado há muito tempo. Já não era mais para ele estar pensando assim. Se ele pensava assim num trabalho de estudo hoje, tudo bem. Mas no momento que a gente sabe que tem muita gente precisando, que tu não pode estar evocando espíritos sem saber como é que é o estado dele, sem saber, estar chamando ele para reunião, isso aí é uma coisa que já tem que ser abandonada, gente. Não quer dizer assim, tem uma pessoa que muito tu quer saber, né? Uma mãe, uma avó, não sei o quê. Às vezes essas comunicações acabam chegando sem tu estar pensando. Mas elas vão chegar. Vai dar um belo dia, tu nem vai estar pensando naquilo. Olha, né?
E aí às vezes nem dá nome, diz, a minha amigo, né, minha irmã, minha filha, não sei o que. Aí depois se descobre que ela era a mãe da pessoa, era irmã e tal. Isso acontece direto numa reunião mediúnica. Mas os médiuns não podem estar evocando e pensando naquilo, nessas coisas tão pessoais. Tá? Naquela hora da reunião mediúnica é a hora do coletivo. Né? Com certeza tem muita gente precisando, e aí a gente precisa estar se doando sem esses tipos de personalismos. Quando há médium em quantidade razoável, os espíritos também podem tratar de assuntos de natureza mais particular. Ou seja, quando tem muito espírito, mas também tem muito médium, aí a coisa já pode ter um tete-a-tete, né? Vou dar um exemplo para vocês. Nas reuniões mediúnicas normais, de centros espíritas normais, às vezes tem um doutrinador, tem um conversador dos espíritos. Então, tu tem 10 médiums e um doutrinador. Então vai ficar 10 médiums na volta da mesa e um para conversar com os espíritos. Aí vocês imaginem que deu 1 hora, vai dar 5 minutos, 6 minutos para cada médium dar sua comunicação. Aí o conversador fala com um, aí né, encaminhou, aí depois o outro, e o outro. São 10 comunicações. Tem reuniões mediúnicas que tem mais doutrinadores, tem 2, tem 3, tem 4, às vezes a gente chega a ter 4 aqui. Então quando tem 4 que a gente pode ter comunicações simultâneas, então nós temos 4 médiuns ao mesmo tempo, 4 doutrinadores ao mesmo tempo, e em 5 minutos devem ser 4 comunicações. Em 1 hora vão ser 40, né? Já não vão ser mais 10. Então aí às vezes tem um tempo mais para tu tratar de assuntos às vezes mais particulares do que se tu tivesse apenas um doutrinador e 10 médiuns, ou tivesse só um médium, né? Então tudo depende da quantidade de médiuns da casa. Ou lhes é possível dirigir-se diretamente e familiarmente aos presentes nas suas mensagens mediúnicas. No entanto, quando apenas existe um só médium em condições favoráveis para a comunicação do além, os mentores do trabalho orientam o comunicante para só cuidar de assunto de interesse coletivo e evitar as particularidades. Vocês notem que aqui Ramatiz falou de um médium em condições favoráveis, porque pode ter 10 médiums e 9 estão inaptos. 9 estão... O mentor, como tem uma elevação maior, não consegue se comunicar por qualquer médium. Às vezes o médium não cuidou da alimentação, né? Comeu carne exagerada naquele dia, ele teve discussões naquele dia, né? Ele está completamente inapto. Aí, aquele está inapto. Aí vai o outro. Aí o mentor fica estudando a energia de cada um naquele dia para dar a comunicação. O outro é a mesma coisa. Não se alimentou direito, brigou, não dormiu direito, né? Foi para uma balada no dia anterior, está cansado, está inapto. Aí vai no outro, mesma coisa, né? E aí só tem um naquele dia que pode dar passagem. Então vocês imaginem, ele vai falar uma coisa individual, de para um. Aí ele vai geralmente dar uma mensagem mais coletiva, que vai ajudar todo mundo. Eis o motivo porque as sessões mediúnicas, em geral, não oferecem ensejos de comprovações pessoais, enquanto as comunicações costumeiras situam-se na craveira comum de todos os dias. Então, quando tu tem médios que não estão preparados, fica difícil de ter essas comunicações pessoais. Mas assim, com certeza esse não deve ser o intuito de ninguém. Eu quero participar da reunião mediúnica porque eu quero a comunicação. Não é isso. Comunicação mediúnica não é para se ajudar. A hora ali é de ajudar os outros, tem que ajudar os doentes, né? Os espíritos doentes, os espíritos empedernidos no mal, os renitentes. Aquela hora é para aquilo. Então, pode deixar que as comprovações pessoais, elas vão chegar sem estar pensando naquilo. Vão chegar. Chega para todo mundo. Tu pode perguntar para qualquer um que já participou de reunião mediúnica
Se lá está trabalhando, daqui a 6 meses não vem uma pessoa, uma amiga, daqui a 2 anos não aparece uma mãe, um avô. Sempre vai ter, tá? Mas isso não pode ser objeto de preocupação, gente. Quando muito, não passam de exortações e assuntos de ordem geral. O médium fica obrigado a estender-se em considerações de âmbito coletivo e evitar a preferência pessoal, pois isso implicaria em desserviço aos demais frequentadores. Aqui, claro, o Ramatiz também está se referindo às reuniões mediúnicas que tinham públicas, que tinha mais antigamente, né? Vocês todos sentados aqui, os médiuns da casa iam estar aqui na mesa na frente e os espíritos iam estar dando as comunicações. Às vezes chegavam espíritos doentes e todo mundo que estava aí olhando ficava assistindo. Hoje em dia não tem, as comunicações as reuniões mediúnicas são fechadas, né, gente? Mas nessa época ainda tinha. Algumas casas ainda trabalham nesse estilo, mas é muito difícil, é bem raro. Aqui uma foto aqui de um exemplo de uma reunião mediúnica, ó. Essa foto aqui é bem interessante, é de um livro, eu não sei